Olá, bem-vindo a mais um Ela Invest, em parceria com a Tabasco Conteúdo, que eu tenho um prazer enorme nesse projeto. E hoje nós estamos aqui com um dos empreendedores que eu admiro, que também fez parte, continua fazendo parte da minha jornada, que é o Pedro Salum, da Lupiki. Pedro, muito prazer receber você. Obrigado, Cláudio. Eu vou ler um pouquinho aqui de você, né? Você é inquieto, abriu sua primeira empresa aos 15 anos, onde descobriu sua maior paixão, empreender. Isso a gente já tinha percebido logo, né, nos primeiros Sim. pitches. E após várias empreitadas, em 2018 fundou a Lupiki, que é uma startup de controle de acesso com o objetivo de remover as chaves do mundo. Hoje, a Lupiki está presente nos projetos dos principais gestores de propriedades do Brasil e com planos incríveis para 2022. Isso mesmo, cara. 2022 vai ser o ano assim de expansão mesmo, pra gente estar indo pra fora um pouquinho também do Brasil. Então, ano 2022 promete. Bacana. Fala um pouquinho aí de você, essa questão de empreender, Pedro, eu acho o máximo, porque a tua geração é uma geração de empreendedores, né? Eu acho que a gente teve, e essas gerações que estão vindo também, mas a sua geração é uma geração incrível, que a gente começou, né? A gente veio crescendo, aprendendo, vocês também desbravaram muitas Uhum. coisas com a Lupiki, com outras ideias, né, que vão passando. Explica pra gente um pouquinho essa ideia da Lupiki e fala um pouquinho de você, como é que despertou essa ideia de empreender e também da Lupiki. Eu acho legal essa história da geração, né? Porque se você olhar pra trás, assim, a gente nasceu numa geração que, entre o momento de tecnologia, de fato, da tecnologia começar a surgir, de você não ter um computador em casa e partir de ter um computador em casa, e tá entre as pessoas que já nascem com o computador na mão, né? Computador barra tablet, Aham. celular. Então a gente viveu num mundo onde a gente tinha muito contato com o offline e a gente começou a entender, opa, será que tem como a gente pegar esse online que a gente tem hoje e resolver o que a gente tinha no offline? Então acho que isso que movimentou muito essa geração nossa atual, né? Então a gente entende o problema físico e a gente tenta trazer o digital, né, pra esse mundo. Cara, minha história como empreendedor sempre foi aquele negócio de muita inquietude, né? De você ver as coisas e falar, será que eu posso fazer diferente? Será que eu posso, sei lá, mudar isso aqui? E sempre os pais sempre, né, incentivaram você a fazer isso. E eu falo muito dos meus avós, né? Minha Uhum. avó, principalmente, era assim, meu filho, quer não sei o quê? Vai lá, cata umas mangas lá e vende e compra o que você quer. Então, sempre foi desde pequenininho meio que esse movimento, assim, de pega alguma coisa, vende, ganha seu dinheiro e compra o que você quer, né? Então sempre teve esse movimento, né? E Aham. vendo dos meus avós, dos meus pais também. Sim. E aí, como que começou de fato, né? Um primo meu, que hoje mora na Austrália, mega designer, muito bom, assim. A gente tinha 14 anos de idade. E aí o Guilherme chegou e falou assim, cara, acho que a gente consegue fazer algumas coisinhas aqui, começar a brincar com fazer alguns sites e etc. Falei, porra, Gui, vamos nessa, vamos fazer, né? Vamos aprender aqui. E aí eu comecei a programar com 14 anos, o Guilherme já fazia design, então a gente abriu uma empresinha inicialmente, assim, de web design, muito informal, nada, né? Vamos chamar de empresa, mas era um projeto, né? Vamos dizer assim. E a gente começou a fazer coisa para uma lojinha para o outro, mas muito sem cobrar nada inicialmente. Aham. E aí, quando dentro do colégio, paralelamente a esse momento, dentro do colégio, existia em Brasília, tinha uma competição dentro do ensino médio ali, que era, você tinha que fazer um site da turma, publicar tudo que a turma estava fazendo durante a gincana, por exemplo, e aí quem tivesse o melhor site, melhores coisas com mais Uhum. funcionalidades, ganhava essa prova, assim, que Opa! era fazer isso, né? E era engraçado, porque o Daniel, que é meu sócio até hoje, Aham. a gente competia. Ele era de uma sala, eu era de outra. Não sabia dessa É, história. aí eu e o Daniel a gente competia. E aí chegou um breve Aham. momento onde um professor chegou e falou. E sempre era, um ano eu ganhava, Aham. outro ano ele ganhava. E aí eu, melhor design e ele, melhor funcionalidade. Aí chegou um professor nosso, tinha um problema muito claro, assim, de compartilhamento de arquivos dentro do colégio, Uhum. de subir um PowerPoint, subir né, um texto, alguma coisa assim. E aí esse professor falou, cara, por que você não junta você e o Daniel e fazem esse negócio? Eu pago. Olha! Aí eu falei, opa, calma aí, cara, você paga? Pago. A gente começou a fazer, Aham. e aí esse sistema ele foi desenvolvido a um Uhum. ponto que a gente conseguiu vender pro colégio, Ó. quando a gente já tinha 16 anos, então a gente vendeu um ano e pouquinho depois dessa história começar, e aí com 16 anos a gente vendeu esse sistema
por mais ou menos o que equivaleria hoje, uns 300, 400 mil reais. Né? Isso praticamente pagou todo o nosso ensino médio. Isso com quantos anos? Isso a gente tinha 15 para 16. Né? Olha, então assim, já bem jovens. Já. Tinha isso, já tinha questão de competitividade ali, né? Mas tinha questão de liderança, de produtos, né? Já tinha uma visão boa ali, né? Eu acho que a nossa visão maior sempre foi do tipo, tem um problema para resolver, vamos resolver, né? bom. Eu acho que é mais isso do que de fato, vamos fazer um movimento liderar aqui e tal, uma revolução, né? Não Não era era isso. isso, era muito mais voltado tipo, tem um problema, vamos resolver, né? Exato. E a gente começou a entender que resolver problemas dava dinheiro, Sim. né? Então acho que essa que foi a maior lição. Que bacana. E aí, essa foi a primeira experiência de vocês ali. Conheço o Daniel teu sócio na Lupiki, gosto muito. E eu acho muito bacana, que eu não sabia essa história, mas eu acho, assim, bacana que, assim, o skill de vocês, né? Assim, complemento, É muito balanceado, né? muito balanceado. Eu acho que isso aí fica até de dica para alguém, né? Acho que a gente pode... Com certeza, assim, você tem que procurar, se for procurar fundador, né, cofundador com você, sempre tem que ser alguém que você não tem medo de entregar o que você não sabe. Então era isso, assim, eu era bom em design, era bom em vender, o Daniel era muito bom em executar e muito bom em entregar um software de qualidade. Então, tipo, a gente até brinca, né? O Pedro é o que enxerga o problema, o Daniel é o que resolve o problema. Normalmente assim funciona. Né? Mas legal, mas assim, essa primeira fase aí que vocês se descobriram como empreendedor, entender problemas e buscar soluções, possivelmente aí vocês tiveram outras coisas, outras ideias, outros sempre pontos, tem, né? Mas aí, trazendo um pouco para a Lupiki, aí a Lupiki já veio numa pegada mais real, né? Então, contando historicamente, desculpa, Cláudia, mas assim, contando toda a história. Então, a gente terminou essa empresa, a gente vendeu ela pro colégio nesse momento. Depois que a gente vendeu, a gente entrou na universidade pro mesmo curso. Tipo, não combinamos, mas entramos pro mesmo curso. E lá dentro a gente continuou com essa pegada de fazemos algum tipo de website, algum sistema web para poder ganhar nosso próprio dinheiro e comprar o que a gente queria. Na prática era isso. Boa. Né? E aí um professor nosso, que é o Alexandre Zagueto, hoje ele tá na Sony, cara, puta pesquisador. E o Alexandre Zagueto, ele sempre foi muito assim, vamos pegar isso aqui, que é um projeto de pesquisa, vamos tentar transformar em alguma coisa. E a gente entendeu que isso era uma possibilidade de ganhar dinheiro. Né? Então, tentar pegar projetos da indústria, que seriam problemas da indústria, pegar conhecimento da universidade, implementar e vender esse projeto. E a gente, com esse momento, a gente fechou essa outra empresa, que era uma empresa de sistemas web e web design, e a gente abriu a Loop Computer Engineering, que aí foi uma empresa que foi incubada dentro da Universidade de Brasília, tem todo o histórico. E aí, durante esse processo, com entrada de pesquisador, a gente empregava muito pesquisador, né? E pesquisador não tem muito, assim, horário fixo. As pessoas entram, saem do escritório, por aí vai. Então, a gente começou a ter o nosso próprio problema de controle de acesso, e aí que surgiu a necessidade do LoopKey. Então, o LoopKey já veio dentro de uma empresa que já estava com um processo de, realmente, empresa mais tradicional, vamos dizer assim, de consultoria. Sim. E aí cresceu realmente já como um negócio mais estruturadinho em 2018, né? Que legal, que bacana, hein? Então, quer dizer, ali mesmo vocês conseguiram pivotar a ideia, né? Trazer especialistas, enfim, discutir o modelo. E tudo isso começou lá em Brasília, né? Sim, começou dentro da Universidade de Brasília, com vários professores maravilhosos que estavam ajudando a gente. Foi realmente muito bom. Bacana. E como é que foi a questão de quando vocês vieram para São Paulo, abriram o escritório aqui, ou vocês vieram para cá para trabalhar mais no mercado? Porque tem esse ponto também, né? Quando a gente estrutura a startup, tá bom, eu tenho uma ideia, tô crescendo, entendi a dor, tal, deu certo, mas tem que trabalhar o mercado. Você tem que estudar o mercado e ver assim, onde que eu consigo aqui escalar, né? Aí vem aqueles conceitos, aquelas palavrinhas mágicas que não são mágicas, a gente tem que buscar, né? Que é questão de escalabilidade. A vinda para São Paulo foi um pouco menos planejada, vamos dizer assim. O que aconteceu foi que durante a etapa de desenvolvimento do produto LoopKey, a gente foi convidado para uma aceleração na Itália, a gente foi convidado para várias coisas, assim. E aqui para São Paulo, a gente já estava com um produto um pouco mais maduro, e aí quando a gente submeteu para a Intel esse produto, junto com a Activity na época, por uma aceleradora que é a Liga Ventures aqui em São Paulo, e aí a Liga aceitou a gente, falou, cara, venham pra cá que vocês estão fazendo uma coisa que faz sentido, assim, em termos de tecnologia. A gente sempre foi muito nerd, né? A gente sempre tentou fazer, assim, a tecnologia tá aqui, a gente sempre tentou estar aqui. E muito por causa da universidade, né, claro. E aí a gente tinha um conceito que chamava Fog Computing, que é um conceito não muito, assim, conhecido pela galera, mas na prática é como se você pegasse um pedaço do processamento em nuvem e você colocasse mais local,
que é toda a base de tecnologia LoopKey, né? E a Intel estava literalmente reforçando isso aqui no Brasil. E aí a Intel falou, olha, faz super sentido vocês estarem aqui, venham aqui para São Paulo passar 3 meses. Sim. Tipo, para vocês entenderem, tipo, até a gente tentar fazer um projeto e tal. E eu falei, pô, vamos nessa. A outra empresa ainda estava rodando, o LoopKey era ainda um projeto, isso em 2017. E aí, durante o processo de aceleração, a Intel começou a colocar quente, a gente começou a fechar contrato com a Porto Seguro, começou a fechar contrato com a Vitacom, começou a fechar contrato com várias pessoas, e a gente falou, cara, tem alguma coisa aqui, eu acho que a gente acertou esse balde aqui de novo. E aí, nesse momento, foi o momento onde a gente decidiu, literalmente, fazer a LoopKey como um spin-off, a gente arrancou ela de dentro da empresa, terminou os projetos daqui e virou uma empresa pura, né? Sim. Então, esse movimento para São Paulo, até hoje, assim, minha mãe fala, meu filho, você nem se despediu de mim até hoje. Porque eu não fiz uma despedida. Eu fui para São Paulo, tipo, vou passar 1 mês e meio em São Paulo. Você está entendeu? em São Paulo. E eu estou até hoje, né? Desde 2017 estou em São Paulo. Mas foi esse movimento. Vir para São Paulo já era um movimento que... É o que eu falo hoje, até pra galera de Brasília, assim. É impossível você conseguir tocar um negócio puramente Brasília, ou puramente outro local, assim. É claro que a gente tem outros hubs, né? Florianópolis, a gente tem um pouco BH, os ecossistemas, mas não existe nada como São Paulo pela densidade de pessoas que a gente tem, né? Então, isso muda completamente. Então, a vinda para São Paulo foi um momento onde a gente entendeu que o produto realmente tinha um product market fit, né? Tinha um apelo de venda muito grande. E não só um product market fit, mas um problem market fit, né? Então, a gente já sabia qual o problema que a gente estava resolvendo. Era muito claro nesse exato momento, né? A gente falou, opa, realmente estamos no caminho certo aqui. Então, foi um momento onde a gente entendeu que daria pra gente parar de fazer consultoria e a gente ter realmente um produto, que sempre foi o nosso sonho como engenheiros, vamos dizer assim, sempre foi ter um produto de qualidade, brasileiro, tipo, muito estilo Apple, assim, sabe? Que sempre foi um pouco do... Não só Apple, né? Tem outras empresas que sempre inspiraram a gente, mas a ideia de você ter um produto para consumidor final que você pudesse escalar, assim, de uma forma muito grande, né? Que bom. E impactar a vida de pessoas. Então, essa que foi a pegada da gente vir para São Paulo. Bom, assim, inspirações são importantes. Você tem que olhar quem fez, não necessariamente o teu produto, mas outros produtos, outras empresas, empreendedores, e até para você saber o caminho que vocês estão seguindo. E foi nessa época que vocês buscaram investimentos? Foi nessa época que você falou, não, agora a gente precisa crescer, escalar, e a gente precisa aqui buscar parceiros, investimentos, é isso? Então, a gente foi uma empresa bootstrap, né? Uma empresa que começou com o próprio dinheiro. Assim, nossos pais não colocaram dinheiro pra gente começar essa loucura nossa, né? Então, o que a gente fez? Quando a gente foi para São Paulo, a gente começou a usar todo o capital da outra empresa que a gente tinha para poder fazer com que o LoopKey desse certo, né? E aqui em São Paulo a gente morou de favor em casa de amigo. A gente morou na casa de, tipo, amigo da família. Moramos de favor em lugares assim... Até em escritório dormir, porque não tinha onde ficar. Né? Então, esse é a primeira coisa, assim, que a gente nota muito. Os empreendedores que realmente querem fazer dar certo, cara, não tem mas... Não existe o mais. É tipo, bora, entendeu? Não existe isso. É isso. E aí, quando em 2018, foi um momento, assim... Dezembro de 2017 foi o momento onde a gente falou, cara, o dinheiro está acabando. da outra empresa, né? Cara, o dinheiro está acabando, a gente não conseguiu rampar o suficiente a empresa para que a LoopKey conseguisse sustentar o resto do time. Precisamos captar, precisamos arranjar dinheiro de alguém, precisamos ir atrás das pessoas, né? E aí foi essa busca, né, louca por capital, aqui principalmente uma startup de hardware, não tradicional, num mercado que, assim, até hoje a gente não tem muitos investidores anjos arriscando de fato, você vê muito followers, né? Então todo mundo segue muito aquela tendencinha do mercado, vamos startup, vamos todo mundo fintech, vamos todo mundo health tech. E não tem pessoas que buscam esses investimentos mais arriscados, vamos dizer, né? Eu acho que assim, abrindo até um parênteses, porque quando vocês, quando eu conheci a LoopKey, e que vocês fizeram o pitch de vocês, a gente estava no auge de fintechs, né? Tava todo mundo falando de fintech, tava todo mundo falando de SaaS, né? E o que acontece? Os investidores, eles trabalham muito com tese. Então, hoje nós temos muito mais grupos de investimentos. Você sabe disso, né? A gente está falando 2017, 2018, não tinham tantos. Mas hoje, né, 2022, a gente já tem bastante. E aí, o que acontece? Cada grupo de investidores... Venture Capitals tem suas teses. E a maioria mesmo tem essa questão, né? Por conta da escalabilidade. Sim, por conta é um modelo já provado, né? Exato. Você não precisa ficar pensando. Então, quando vem uma startup e apresenta
faz um pitch muito bacana, que você fala, poxa, acredito. Mas, aí vem o mas, né? Hardware, né? Então eu acho bacana que vocês também pensaram muito isso, mas vocês não se fecharam para isso. Vocês falaram, não, vamos tentar, vamos arriscar, né? Eu acho que assim, essa história da tese, eu super entendo o mercado de VC, assim. Olhando como investidor, eu super entendo, porque faz maximização, minimização de risco, maximização de retorno. Não tem muita conversa, entendeu? E a diferença daqui para os Estados Unidos é que nos Estados Unidos tem muito dinheiro disponível. Então, você não tem muito onde colocar muito mais dinheiro. Então, você tem as possibilidades maiores de investimento. Né? Então, assim, voltando para a nossa história, a gente chegou nesse momento onde a gente precisava de recurso, começamos a apresentar para todo mundo que vocês puderem imaginar, e a resposta era do tipo, cara, vocês são muito bons, o produto é muito legal, mas... não faz muito sentido pra gente, porque existe hardware, porque existem outras coisas. Eu não conheço, os investidores não conhecem, de fato, nem a esteira de investimento para hardware, nem o mercado de hardware, de fato, né? E aí, no final das contas, a gente apresentou pela Anjos do Brasil, no momento onde a gente conheceu você, e foi aquele momento onde a gente já tinha tomado tanta porrada, que eu acho que é isso que importa, assim. A gente apresentou, fez o pitch para tanta gente, que chega um certo momento onde não tem mais pergunta que você não saiba responder. E eu lembro até hoje, assim, a sensação que eu saí da sessão de perguntas e respostas da Anjos era do tipo, sensação de... não tem nada que eu não respondia pela primeira vez, entendeu? Tipo, aquela sensação de... a pessoa perguntava, você nem a pessoa terminava a pergunta. Você já sabia o que ela estava tentando perguntar. Aí você já respondia. E você já, vai próximo. Eu lembro de ter respondido, sei lá, em 5 minutos, deve ter respondido umas 20 perguntas, 30 perguntas. Foi muito rápido. Foram bombardeados. Mas assim, foi um pitch maravilhoso. Já te falei, já tive a oportunidade de falar, porque... a gente percebe o seguinte, acho que foram 4 ou 5 minutos de pitch que vocês tiveram oportunidade. Não sei se o Daniel foi com você ou você estava sozinho. Acho que você estava sozinho, né? Foi o momento que eu falei pro Daniel ir pra Brasília. O Daniel tava morando aqui comigo. A gente tava passando por vários perrengues. Eu falei, Daniel, vai pra Brasília, mano. Vai ficar na casa dos seus pais. Deixa que eu passo perrengue aqui. Mas eu vou resolver essa parada de grana, velho. Deixa comigo. Mas você tava tão seguro. E a gente sempre fala isso pros empreendedores, né? Esteja seguro do que você está falando. Você não precisa colocar 20 PowerPoint, você não precisa colocar um monte de coisas. Coloca o que realmente você consegue responder, consegue se dar bem ali, né? Por quê? Porque são 5 minutos, aproveita ali no que você sabe. Depois é detalhe, né? Então, o seu pitch foi muito bom. Eu acho que isso ajuda bastante. A sua confiança... e as suas respostas. Realmente é isso. Tem coisa ali que você respondeu, a gente passou, a gente não mais respondeu, tá ali, né? Você vê que você pode ir atrás de mais informações, né? Então, eu acho, Pedro, que assim, olhando a Lupiki, o que ela pode, principalmente, ajudar os outros empreendedores, e principalmente o Pedro e todos os meninos da Lupiki, é isso, gente. A gente aprender, saber o seguinte, que você também pode, né? Quantos pitches vocês fizeram? Não sei. Melhor ideia. Né? Eu acho que isso é bacana, sabe? Ir lá, arriscar, falar e tudo mais. Eu acho isso importante, assim, porque não é... ninguém nasce aprendendo a fazer pitch, ninguém nasce aprendendo, do tipo, a falar em público, na frente de câmera, ninguém nasce, assim. Não. Sabe? Tem pessoas que têm maior facilidade por ser extrovertido e tal. Mas é condicionamento, é você aprender aquilo, você fazer 20 vezes, você tá na frente do espelho, às vezes falando assim, a galera fala isso, mas parece sacanagem, mas não é. Sabe? A gente tem que realmente ensaiar. E chega um momento que isso também é muito importante, assim, que a gente percebeu. Eu acho que a gente tava num momento tão de necessidade, de fato, que você entra num modo de tem que dar certo. Sim, não tem outra possibilidade. E aí quando você entra no modo tem que dar certo, não tem outra possibilidade, cara, é um outro mundo, assim. É um foco que você tem, é uma habilidade que você tem, uma concentração que você tem, que em poucos momentos, eu acho, da minha vida eu tive, de fato, assim, de você falar, é isso que eu preciso fazer, não importa o que haja, e isso aconteceu em outros momentos durante a Lupiki, né? Mas, assim, você precisa dedicar ao máximo, e o pitch é isso, assim, o pitch perfeito é quando você tá confortável, mas você tá com aquela adrenalina grande falando assim, eu preciso convencer todo mundo que tá ao meu redor aqui do que eu tô falando, sabe? Pedro, e ali foram quantos investidores?
Cara, eu acho que a sala tinha sei lá, 60, 70 Umas gente. 60, né? Aham. Mas aí depois eu lembro que eu fui uma das primeiras, aí eu falei, não, eu gostei, mas você sabe que naquela época a gente falava muito da questão do brilho nos olhos do empreendedor, né? Lógico que de lá para cá a gente olha brilho nos olhos, mas a gente olha uma série de Outras outras coisas. coisas também, né? Mas a questão do brilho nos olhos, beleza, você estava Uhum. encantado com o teu trabalho, né? Você estava muito firme ali, até toda essa bagagem que eu nem conhecia, isso também, né, comprova toda a tua experiência ali. Mas eu acho o seguinte, a questão de saber como você tá apresentando, do que você tá precisando, de principalmente falar assim, cara, tá faltando dinheiro. Essa é a oportunidade, né? Eu acho que foram o quê? 14 investidores, né, É, nessa primeira rodada ali. falando um pouquinho como que foi, né? Então a gente apresentava numa sala fechada, era uma sequência de um batch, assim, várias pessoas apresentavam perguntas entre cada sessão. Os empreendedores não estavam todos dentro da sala, então cada vez era uma pessoa que entrava na sala para poder apresentar. E no final os investidores saíam e iam atrás de você do tipo trocar cartão, aquela história, né? Quando Então, gostam, viu? quando gosta, quando gosta. Tem uns que só vão lá também pra poder falar mal também. Ah, é? Rola isso também? Aconteceu isso. De tipo, foi lá, não, o meu cartão, você fez muito errado, não sei o que, isso aqui não vai dar certo. Olha! Aconteceu. Vai E, ver, ele é um mentor, né, pois também. é. E aí, no final das contas, saiu de lá, eu acho que a gente tinha uns 15, quase 20 pessoas, assim, Tá. que estavam querendo saber mais, Uhum, né? uhum. E aí, dali pra frente, já você entra na esteira, que é uma esteira que eu tive que aprender, né? Mas é a esteira de, beleza, eu tenho os investidores, agora como que eu faço para converter esses investidores, né? Exato. Que eu acho que, beleza, o primeiro charme você joga, assim. Depois é um processo de vendas como qualquer outro. Né? Depois você entende isso, que é um funil de vendas Uhum, natural que você precisa. uhum. Né? Tem 20 pessoas ali, você precisa quantas daquelas pessoas com X de dinheiro para botar em você, né? O X de cheque, quantos que eu preciso converter no final do funil para poder literalmente ter quanto que eu preciso de dinheiro, A né? matemática continua. Continua a mesma coisa, funil de vendas tradicional. E aí dali a gente começou, a Anjos ajudou muita gente naquele Claro, momento, claro. porque tinha a bateção de Sim. martelo, né? Uhum. Então, fazer as reuniões regulares com os Sim. investidores, cobrar a posição dos Sim. investidores, mas o mais importante de tudo, assim, de todo o processo foi achar pessoas que seriam cabeças, né? Pessoas que seriam os líderes, não seria líderes de rodada, vamos dizer assim, porque líder de rodada normalmente coloca um cheque maior e por aí vai. Mas seriam os líderes para poder puxar o grupo de investimento. É um investidor Tá? líder, que é um investidor mais experiente, que já passou por isso, que consegue trabalhar tanto dentro da Anjos, né? Responder para os investidores e realmente trazer para continuar no deal e também trabalhar com vocês, né? A questão, deixar vocês mais tranquilos É, também. Então a gente teve ali um investidor líder, né? Que conseguia fazer isso com vocês. Mas tem uma questão também que eu achei bacana de vocês, e aí até o próprio perfil. Lá naquela época a gente já tinha essa visão, e eu já tinha essa visão de vocês, que é o fato que a gente sempre fala isso, e até hoje a gente escuta muito, que é a questão, o empreendedor, ele deve escolher os seus investidores, sim, né? sim. Ou senão ele poderia escolher, tá ali, que é o funil que você falou. E de uma certa forma, vocês fizeram isso, né? Não, com Vocês olharam certeza. todo mundo. Eu lembro que eu fui num bate-papo com vocês e vocês chegaram a comentar comigo. Falei assim, não, a gente está aqui validando os investidores. Eu fiquei super contente, porque isso não é resposta para que você vai ter sucesso em relação a tudo isso. Uhum. Mas enfim, A gente. Porque assim, o que a gente já entendia? A gente teve outros sócios, né, no percurso, no caminho. Então a gente entende que o investidor, no final das contas, ele é um sócio. Ele é um claro. sócio que vai te cobrar. Só que ele é um sócio, inclusive, até desbalanceado, né, entre aspas, porque a parte de contribuição dele, normalmente, dos investidores, poucos são diferentes, né? Mas o padrão o investidor coloca o dinheiro dele, que é o que vai trabalhar, de Uhum, fato, sim, e o resto é seu trabalho. Então, se claro. você não tem um investidor que está confortável com o risco, que não está confortável em conversar com você, não está confortável em, do tipo, acreditar do tipo, pode deixar que eu vou resolver como empreendedor, ele simplesmente vira um banco que fica te cobrando absurdamente. Então, assim, realmente, a gente conversou com muita gente, a gente naquela época teve investidores que
financeiramente fazia total sentido, mas na hora que você ia para execução, conversava com outros empreendedores, falava, cara, foge dessa pessoa, por favor, foge, porque vai dar errado. Né? E eu lembro assim, quando a gente sentou para conversar com você, foi uma das pessoas que, querendo ou não, lideraram né, essa rodada, que foram aquelas pessoas que do tipo, eu vou te ajudar, eu confio em você, eu acredito nisso aqui, e pode deixar que eu vou te ajudar. Aí você fala, eita, porra, achei pessoas aqui que vão me ajudar de fato, sabe? Então você sai daquela figura, porque Que existe bom. a cilada, né? O É. investidor cilada. Tem Uhum. vários. E eu diria que eu dei sorte, claro, porque, né, primeira vez que você tá fazendo isso, eu dei sorte de achar pessoas muito boas. Que bom. Pessoas que me ajudaram, pessoas que, do tipo, em momentos Uhum. que estavam em perrengue me ajudaram, Sim. pessoas que, até hoje, assim, mesmo a gente fazendo outras rodadas de investimento, se eu ligar, falar, olha, tô com tal problema, me ajuda, por favor, me conecta com tal pessoa. Claro, te ajudo com Sim. certeza. Então a gente ainda tem o investidor anjo que lá no começo começou em 2018, até hoje a pessoa ainda ajuda, sabe? Sim. Uhum. E ajuda de coração. Então eu acho que, assim, tem investidores que você vai precisar só do dinheiro dele e você esteja ciente disso. Tipo, eu Sim. preciso da pessoa por Uhum. causa da grana e às Uhum. vezes ela tem um volume de dinheiro que vai te ajudar bastante, mas tem pessoas que consigam compartilhar também com você assim, não risco, A mas operação, a né? operação, o É. trabalho, a dor de Uhum. cabeça, fazer parte de conselho, que não é uma coisa Sim. fácil, Uhum. sabe? E levar o trabalho como seja um trabalho, Uhum. realmente um trabalho, né? Não simplesmente sei lá, tô aqui de bobeira, né? É, porque tem muitos investidores também, Pedro, que no momento investiram, mas no momento ou eles não conhecem muito, ou no momento ele não consegue apoiar, né? Sim, sim. Mas não significa que Que ele não seja ele, né, bom, que ele não sim, seja com bom, ou certeza. em algum momento ele possa ajudar. Eu acho que isso também é fato, né? E também os empreendedores, eles têm que saber que é o seguinte, aqueles investidores, eles estão ali, não é só dinheiro, entendeu? A gente sempre fala de smart money, Uhum. né? A gente tem que saber aproveitar, a gente tem que saber usar. E eu acho que de alguma forma vocês conseguiram fazer isso. Eu acho que sempre teve uma característica de vocês que é o seguinte: vocês sempre, né? Foram, né? Hands-on, hands-on. Então, eu acho que isso também é bacana de vocês. E aí veio o investimento, né, Pedro? A gente, assim, eu acho que como toda startup, depois do investimento, não é flores, Não, né? Nossa, veio uma série de coisas também. Você tem que crescer, você tem operação, você tem o marketing, você tem outras dores também do crescimento. sim, com E certeza. vocês passaram por isso. E aí a gente fala assim, não, acabou, fiz o pitch, recebi investimento, agora eu vou tocar a operação. Não é. Depois disso eu acompanhei vocês, né? Quantas empresas vocês foram, né? Eu lembro que vocês já chegou a fazer pitch, apresentação pro Aham. Apolinário, né? Conta um pouquinho aí como é que foram essas experiências. Eu acho que além dele, se teve mais alguém que foi bastante relevante, porque Tiveram não, várias pessoas, né? Eu né? acho que Desculpa, Cláudio. Até, por exemplo, o próprio Alexandre Franco, que virou investidor depois, em um sim, certo aham, momento, foi um pitch de vendas na prática, né? né? Pra entregar, pra vender pra Vitacom. Aham, Então, acho que é bem isso, assim. Esse processo inteiro de pitch e de conversar com as pessoas sempre foi assim, um não você já tem, né? Eu acho que essa é a é a máxima. máxima sempre, né? É. Ou não se já tem. E voltando só um pouquinho antes da gente ir, uma coisa que eu sinto, assim, tiveram alguns investidores que tinham um potencial excelente de ajudar, só que você, como empreendedor, às vezes está tão focado na operação que você nem olha, às vezes, para esse Exato. investidor, né? Uhum. E aí depois, quando você vai conversar de novo, do tipo, com a galera, você fala, putz, cara, tinha esse cara, ou tinha É. essa mulher que podia ter Uhum. falado, Uhum. né? E eu vou te falar que eu dei muita sorte, assim, que as investidoras que a gente teve foram maravilhosas, assim, realmente não tem nem o que falar, sabe? Bacana, Tive bacana. investidoras maravilhosas. Eu acho que isso é bacana, porque assim, você sabe que nosso ecossistema de investidoras, ele é minúsculo, né? É muito pequeno. Acho que naquela reunião da Anjos, eu acho que eu tinha eu e mais uma ou Aham, duas investidoras. Isso 2017, 2018. Mesmo assim, hoje a gente tem um grupo maior, mas a gente não ainda consegue crescer menor. muito. E eu acho que as mulheres, as investidoras, elas têm um potencial enorme, né? De colaborar, de ajudar também. Eu acho que é o que você está falando. E eu valido com vários empreendedores que também têm investidoras, É, né? e a gente percebe isso, assim, tem, é porque o mercado, né, ele é um mercado que agora tá voltando mais para igualdade, qualidade e etc. Então, acho que isso vai ser mais natural. E também Uhum, as mulheres entenderem que do tipo, cara, são pessoas, entendeu? Tipo, exato. independente de sexo, religião, Uhum, crença, qualquer coisa. Eu acho que a gente precisa começar a entender as capacidades das pessoas em si, independente de qualquer coisa. E
E isso foi, e assim, a gente teve sorte, tivemos pessoas excelentes, que ajudaram a gente. Você, cara, foi uma das pessoas que mais ajudou a gente. Cara, até qualquer momento de investimento, assim, até hoje, sempre ajuda. Então, eu tô aqui, né, com você. Mais publicidade que isso não existe, gente. Então, super legal, assim, esse movimento, né? E você, na prática, sair de um pitch para investimento para um pitch de vendas, por exemplo, para Apolinário, é a mesma coisa. Não tem diferença, assim. Porque o Apolinário, exemplo, né? O Apolinário, ele não tá querendo... eu vou comprar 5 unidades para meu apartamento. Não. Ele, na verdade, tá preocupado. Beleza. Dado que eu tenho a Polishop, que é um mega canal de vendas, como é que eu vou escalar essa operação? Essa é a pergunta dele. Exato. Sabe? Então, quando a gente apresentou para ele, era assim... Você pode fazer mais barato? Você pode escalar mais? Você pode fazer isso? Então, minha sensação foi... Eita, porra, eu tô falando com o investidor aqui, calma aí. E você tinha que trocar a chave no meio, assim. E com o Franca foi a mesma coisa. Com vários investidores, assim... não investidores, mas vários momentos de venda. Foi isso, assim. A gente... você apresentar um produto com uma certeza que você vai entregar uma coisa de qualidade, mesmo sendo uma startup do tipo, bate no peito e fala, beleza, eu não sei se eu vou entregar, mas eu vou entregar. Boa. Sabe? Tipo, não, o Apolinário perguntava, mas você consegue entregar 2.000 unidades disso aqui, sei lá, daqui a 3 meses? Eu falei, claro. Não tem problema. Você deixava a gente transpirando nas reuniões, né? Depois a gente ia pras reuniões e dizia, Pedro, como é que você falou isso? Depois era assim, a gente vendia, né? Primeiro a gente vende, depois a gente pergunta como é que a gente resolve. Mas primeiro eu vendia, isso é uma das coisas muito importantes, assim, eu acho que o empreendedor tem que ter pelo menos alguém ali que tem um perfil de vendas. Porque se você não tá atuando como a pessoa de vendas, como fundador, você não tem a dor, sabe? De, tipo, preciso fazer aquele negócio crescer. É difícil você ter isso. Né? Então, se eu puder dar uma dica, tem alguém bom de vendas como cofundador, alguém que tem pelo menos um percentual bom da companhia, né? Tipo 10%, assim, vamos dizer. Sim. Então, não precisa ser 50-50, mas que tenha um comercial percentual bom. Fundamental. Porque sem comercial não vai vender. Você pode ter o melhor produto do mundo, não vai vender. Não. Né? Então, isso foi um skill que eu tinha, mas ele sempre foi um skill mais B2B, né? Então mais venda corporativa. E na hora que eu tentava escalar isso um pouquinho mais pro C, né, pro comercial, o consumidor final, eu não conseguia performar, sabe? Então eu percebia isso, assim, e até hoje, assim, as vendas do LoopKey, elas meio que foram moldadas pelo skill que a gente tinha, né? Então, tanto que a gente começou a vender mais pro consumidor final, mas por meio de parceiros corporativos. Então, você vai vendo que esse é o caminho, né? Mas, assim, eu lembro até hoje, o pitch pro Apolinário, né, falando um pouquinho. A gente foi lá pra matriz aqui da Polishop. O Apolinário chegou lá, tava lá, cheio daquelas coisas que você pode ver na Polishop, tava lá. O Apolinário super tranquilão, sentou e falou, cara, então, me mostra o que você tá fazendo. Ele falou, putz, mas eu queria... Por que isso aqui não é mais fácil de instalar? A gente explicava. Não, mas eu tenho que ser capaz de instalar no meu apartamento sozinho. Eu falei, pô, Apolinário, mas até parece que você vai instalar. Ele falou, não. Mas eu quero instalar no meu apartamento sozinho. E aí começava esse tipo de discussão, assim. Então, muito voltado de como eu escalaria pro si, né? É isso que o Apolinário queria a resposta. E eu não estava pronto para esse tipo de coisa naquele momento, né? Não estava pronto para esse conversa. Hoje em dia seria outro tipo de conversa. Seria outra, né? Apolinário, do Apolinário. Apolinário. Então, assim, com o Apolinário foi bem esse cenário, bacana. Assim, né? Tiveram outros casos de venda que eram um pouco mais shark, assim, né? Que a galera era, beleza, eu topo fazer um pedido de 3.000 unidades com você, mas eu quero 20% da companhia. Você fala, mano, assim, é venda ou é investimento? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Não. Eu vou investir em você por meio da compra. Eu falei, cara, mas, assim, só compra. É a mesma coisa, entendeu? Tipo, você vai colocar o dinheiro dentro da empresa e eu vou crescer. Cada proposta, né, Pedro, que aparece aí, né? Muita proposta. Tem muita gente que aproveita também, né? Aproveita. E eu acho que o empreendedor, ele tem que ter essa noção. Hoje em dia, eu acho que tá mais difícil disso acontecer. Né? Porque você tem mais volume de investidores, você tem mais conteúdo sobre investimento para as startups, tem mais startups e você tem mais pessoas mentorando. Então, acaba que o sistema começa a ficar melhor, assim. Mas, naquela época, eu lembro, assim, a gente não tinha realmente nada, assim, de conhecimento. Você sabe que em 3, 4 anos, como mudou, né? Muda como tá melhor. Pedro, a gente tá terminando, mas eu queria que você... A gente tá falando bastante de investimento, acho que o investimento para o empreendedor, ele é fantástico, acho que algumas coisas que você falou aí ajudariam... Sei lá, ajudaria a gente novamente, você num futuro aporte, numa futura negociação. Mas, me fala uma coisa, todo investidor é anjo? Não, cara.
Eu acho que assim, ele pode ser no começo anjo, depois ele virar outra coisa. Aconteceu com a gente. A gente tem investidores que desde o começo você percebe, você fala, opa, tem alguma coisa de errado aqui. Né? Aham. Mas eu acho que o principal é você tentar inicialmente filtrar pelas pessoas que você consegue entregar pedaços das suas... Tipo, não é pedaço da operação, né? Mas que você consegue confiar para aquela pessoa tomar uma decisão às vezes por você, né? Eu acho que esse é o principal. Você confia nessa pessoa o suficiente para isso? Confio, beleza. Ela tem dinheiro, ótimo, beleza. Esse é o outro check, né? A pessoa tem dinheiro para poder fazer. E aí depois você tentar ir ao redor, né? Desse investidor conversando com as startups e já investidas. Legal. E aí você vai entendendo, tipo, putz, olha, ele me ajudou nisso, nisso, nisso. Não, olha, ele foi sacana comigo nisso, nisso, nisso. E até às vezes você vê que tem comentários distintos, né, sobre a mesma pessoa, e você percebe, putz, essa pessoa, ela, em situações não agradáveis, ela tem esse comportamento aqui, né? Então, você vê que, do tipo, tá, beleza, se for, tipo, tudo for rosas, né, tá tudo ótimo. Mas se a gente tiver perrengue no meio do caminho, a gente vai ter problema. Então, você tem que saber filtrar, saber selecionar, inclusive, daqueles investidores que vai fazer parte do seu conselho. Então, isso é o principal, né? Que no final das contas acaba que no longo prazo faz total sentido você ter pessoas que, mesmo que você tenha adquirido aqueles investidores anjos que não são, vamos dizer assim, tão anjos, que você tente pegar que, beleza, ele não é tão anjo, mas você vai tentando transformar os que são anjos de fato, você vai puxando pro seu conselho, vai puxando pra perto de você, que eles acabam Entendi. brindando do resto dos investidores que não são anjos. Né? Bacana. Eu fui pro conselho, então. É isso. Então, Pedro, podemos esperar novidades para cara, 2022. podemos. Lupiki faz parte da minha jornada. Eu tenho um carinho enorme, desejo muito sucesso para vocês. Vou continuar com vocês, Claro. sim. Mas podemos esperar novidades aí. Cara, 2022 vai ser uma loucura, assim, a gente cresceu muito, que a gente cresceu muito no B2B, né, e nas vendas corporativas como carteira. Então a própria carteira vai crescendo, né? E agora a gente está no momento de expansão de novas carteiras. Então esse é um momento novo. Então a gente está indo para as novas cidades aqui no Brasil, a gente está indo e a gente já está nas principais cidades no Brasil, né? Mas a gente está Sim. indo para novas cidades aqui. Uhum. E a gente também está indo agora para fora do Brasil. Então a gente está indo primeiro para o México, a gente vai para Colômbia, a gente está indo também para Portugal. Então a gente vai ter coisas novas aí em 2022. Várias novidades, vários produtos novos, produtos melhores. E assim, uma coisa que a gente não pode parar, né? É que o mercado está crescendo, apesar de pandemia, apesar de a gente falar de crise. Mas assim, cara, produto bom sempre vai ter espaço, crescimento sempre vai ter espaço. Então o importante é todo mundo entender que empreender não é curto prazo, empreender é longo prazo. Ninguém, né? Abre um Magalu ontem, né? Tipo, não é assim que funcionam as coisas. Então a gente precisa entender que é sempre longo prazo. E com os investidores é a mesma coisa, assim. É sempre importante a gente ter isso em mente. Então 2022 é só mais um começo, né? Tipo, novamente, todo ano é só um começo para a próxima faixa de crescimento. E agora com os novos investimentos que a gente também captou, várias coisas novas que tem por Pois aí, que ainda não foram anunciadas. em breve, Mas né? em breve teremos anúncios aí. Mas assim, é um ano de pura novidade para todo mundo. Legal. Olha, sucesso. Que 2022 seja mega especial para vocês. E para quem quiser ter mais informações da Lupiki, Cara, mais informações esse nosso site, loopkey.com.br. Tem também o nosso WhatsApp, que é aqui de São Paulo, que é 11 3090 3090 2909. E qualquer dúvida também pode procurar nas redes sociais, P-Salum, a gente conversa, tira dúvidas, não tem nenhum problema em ajudar ninguém. Na verdade, eu gosto de ajudar as pessoas. isso aí. Né? E aqui, ó, vamos lá. Ó. Ideia, MVP, Valuation, É investimento. É isso isso. aí que a gente tem. Bacana. Obrigada, querido. Um prazer Obrigado a você, enorme. Cláudia. Tchau, tchau, gente.